Olá a todos, bem-vindos ao quinto episódio do Physicast. Connosco temos o Bruno Simeão, que está atualmente no terceiro ano da licenciatura em Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico. Olá Bruno, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Nada. Então, para começar, fala-nos um bocado sobre o teu percurso, em que atividades é que estás envolvido? Maioritariamente estou envolvido no núcleo de física do técnico. O ano passado entrei e fui diretor do Circo da Física, que agora dizer só o nome assim para o ar parece um bocado engraçado e não muito a ver com física, e este ano sou presidente do núcleo. Também, além disso, também uma coisa principal que eu faço estou a fazer um estágio no LIP, o Laboratório de Instrumentação e Partículas, e a investigar algumas coisas sobre o novo detector que há no LHC. Então, pegando um bocado naquilo que tu falaste sobre o núcleo, quando é que te começaste a envolver mais e o que é que te motivou? A motivação para começar a entrar no núcleo foi vinda até de outras pessoas que me começaram a empurrar, tipo, olha, tu para o ano vais entrar no núcleo, não vais? Eu, vou, talvez. Mas também quando ainda antes de estar no núcleo e comecei a participar em atividades, foi um bocado devido ao passado, in a way, porque no 12º eu ainda era bastante introvertido e eu durante o verão, antes de entrar na faculdade, eu comecei a pensar, bem, pronto, vais chegar à faculdade e vais falar com pessoas e não quero saber, tu vais entrar em situações desconfortáveis e ir às atividades do Unfist era parte daquilo que eu queria fazer. E, portanto, no primeiro ano de faculdade comecei a ir às atividades do núcleo e no segundo ano, pronto, entrei no núcleo efetivamente. E quando falas em atividades, a que é que te referes? O que é que o núcleo costuma realizar? Portanto, o núcleo faz muitas coisas diferentes. Na minha secção, que era o circo, nós fazíamos atividades maioritariamente de divulgação científica, que tínhamos um monte de experiências que íamos mostrar tanto a escolas como não chegámos a ir a hospitais, era um plano, mas pronto, foi a altura do Covid. Mas alguns dos major events que nós tivemos foram a Física sobre Rodas, em que no verão andámos durante 10 dias pelo norte, em conjunto com câmaras municipais, a mostrar a física a todas as pessoas que passavam na rua, portanto, todas as faixas etárias, ao contrário do normal, que normalmente temos mais contacto fácil com as escolas e com alunos. Também temos a Semana da Física, que é um evento anual, em que durante uma semana vêm milhares de alunos ao técnico para verem as nossas atividades e participarem em workshops, planetários, visitar centros. Também temos as Jornadas de Engenharia Física, mas este já é um evento maioritariamente feito para o nosso curso, mas também para todo o técnico, para quem quiser vir ver, ou mesmo sem ser do técnico, pessoas de fora podem vir ver palestras de investigadores e de empresas e aprender mais sobre o que é que podem no futuro querer trabalhar. E, por exemplo, eu vou agora pegar num mais em específico, é a Semana da Física. Sei que tu já participaste na Semana da Física, na altura como aluno ainda de secundário, depois chegaste a participar como colaborador no teu primeiro ano e depois ainda como diretor do circo, depois, agora como presidente do NUFIST. Portanto, fala um bocado sobre qual é que é essa relação, o que é que tu sentiste em cada um dos momentos, o que é que o núcleo te influenciou enquanto aluno e o que é que tu sentes que estás a influenciar nos alunos que te vão visitar. Isso por acaso é verdade, isso é engraçado. Foram 4 anos seguidos a aparecer numa semana da física, sempre de forma diferente. Foi bastante engraçado quando eu, depois de ser diretor do circo, alguém me mandar uma foto de eu no 12º, de facto, ir à semana da física. E eu não sabia que aquela foto existia. Portanto, a perspectiva é diferente porque quando vamos lá no 12º estamos super amazed com tudo o que está lá. Tipo, tudo parece alienígena, tudo parece super tecnológico, é incrível. Depois, no primeiro ano, participei como colaborador, foi a única edição online que fizemos, porque Covid. E foi super interessante, foi super giro estar a falar para pessoas e a falar para escolas, mas é sempre mais interessante fazer isto de forma presencial, porque estar a falar para escolas online, depois há problemas técnicos e as pessoas têm menos tendência a responder. Depois, quando se chega a cargos em que já se tem responsabilidades de mais coisas, começa a meter um bocado menos piada em termos de interação com as pessoas. Não, mas é super giro, é super giro, mas temos muito menos contacto com as pessoas. Na última semana da física tive maioritariamente a organizar e correr de um lado para o outro, não tive propriamente a dar bancas e a falar com pessoas. E achas que agora, como presidente do NUFIST, vais ter outro tipo de responsabilidades? Enquanto presidente, provavelmente vai ser parecido com o ano passado, só que a fazer outras coisas diferentes, mas provavelmente também vou andar a correr de um lado para o outro e a resolver problemas aqui e ali e a organizar escolas e etc, e não propriamente a dar bancas. E pronto, mais uma vez então, como presidente, para além de teres que fazer esse trabalho de organização dos eventos, também tens que, de uma maneira, meio que gerir as pessoas que fazem parte do NUFIST, certo? Certo, exatamente.
E como é que tu consegues fazer isso? Tens algum método, alguma coisa que queiras partilhar, conceitos? Ok, portanto, gerir pessoas é complicado. Acho que é uma bastante boa introdução ao conceito. Se eu fosse dar algum conselho, se calhar começava por dizer para, se estiverem a gerir pessoas, por favor, sejam críticos com elas. Eu sei que não é super fácil chegarmos ao pé de alguém e dizermos: olha, não devias ter feito aquilo. Mas não ataquem a pessoa, falem sobre o seu trabalho e o que é que deviam melhorar, porque se deixarmos isso passar, as coisas vão começar a acumular-se e vai correr mal. Mas ao mesmo tempo são críticos, mas tenham relações mais pessoais com as pessoas. Diria não só bom dia e acabou e não quererem saber das pessoas. Se calhar também algo que eu acho bastante interessante é psicologia e além de física, pronto. Existem imensos biases que, pronto, nós não damos conta que os estamos a cometer, mas se nós soubermos que eles existem, é bastante mais fácil de não os cometer. Por exemplo, posso dar um exemplo que agora me vem à cabeça, que é o de substituição. Se calhar não é o mais interessante para dar, mas espero que seja interessante. Que é o facto das pessoas terem a tendência para trocar uma pergunta mais difícil por uma mais fácil, mesmo que inconsciente. Um estudo que foi feito sobre isto agarrou num conjunto de pessoas e deu-lhes um papel com duas perguntas. A primeira perguntava-lhes se de 0 a 10 quão felizes estavam com a sua vida, e a segunda perguntava de 0 a 10 quão felizes estavam com a sua vida romântica. E, portanto, neste caso, não houve uma correlação entre os valores que deram na primeira pergunta e na segunda. Mas depois voltaram a fazer o estudo em que as perguntas estavam trocadas. Ou seja, primeiro perguntavam sobre a vida romântica das pessoas e, finalmente, na segunda pergunta, perguntavam sobre a sua vida em geral. E como pensar na vida em geral é uma pergunta muito mais envolvente e é uma pergunta muito mais complicada, as pessoas inconscientemente responderam à pergunta anterior, que seria mais fácil. E neste estudo obteve-se uma correlação muito forte entre as duas respostas. E, portanto, daí a questão da substituição. Costumas, pronto, levar essas partes da psicologia também então para o teu trabalho de presidente e de alguma forma encaixar e fazer o melhor trabalho por causa desses conhecimentos? Sim, eu acho que sim. Não é uma coisa que muitas vezes seja consciente, diria, mas de vez em quando aparece uma certa situação e eu penso: isto é uma coisa, isto é uma situação psicológica interessante. O facto de tentares adquirir outros conhecimentos e ao mesmo tempo estares envolvido em várias atividades é tudo coisas que te ocupam bastante tempo, certo? Imagina, se pegarmos apenas nas atividades que tens que fazer em relação ao núcleo, quanto tempo mais ou menos é que tu precisas gastar para conseguir realizá-las? Portanto, a resposta a isso é um bocado depende, porque há certas alturas que, quando temos mais eventos ou quando temos eventos mais complicados em que uma pessoa literalmente nem sequer acaba a poder ir às aulas e está ali de manhã à noite durante uma semana só a tratar dos eventos. Mas isto são em questões muito pontuais e normalmente é muito mais calmo do que isto. No início do meu mandato foi mais caótico porque havia muitas coisas a orientar, mas agora faço, não sei como dar um número concreto a isto, mas se calhar 2 horas por dia a tratar de coisas do núcleo, 1 hora por dia, depende um bocado. E como é que tu consegues? Porque imagina, tu não fazes só o núcleo, obviamente tens todo um curso, tens outras atividades em que estás a participar, como é que tu consegues gerir esse tempo? E na altura das atividades em que tens que realmente dar mais horas ao núcleo, como é que consegues estudar e fazer as coisas do curso ao mesmo tempo? Portanto, inicialmente, se calhar em relação à gerência do tempo, ia falar de 2 aplicações que eu uso para gerir tudo, que é uma delas é o Google Calendar, que tudo que eu faço na vida está lá. Eu não faço ideia o que é que eu tenho para fazer amanhã, mas eu sei que está lá e de manhã ou no dia anterior à noite eu vejo o que é que se passa. Tenho as coisas mais ou menos organizadas por cores, de eventos, coisas que tenho para fazer, o que é que são aulas, etc, se tenho de estar num sítio ou não tenho de estar num sítio online. Pronto, e desta forma é uma forma de não termos também mais stress, porque não tenho de me preocupar com calma, será que eu tinha aquilo para fazer amanhã ou na segunda-feira? Será que eu tinha um evento amanhã e vou estar a faltar? Pronto, se tiver tudo num sítio centralizado é muito mais fácil de pensar nisso. Outra aplicação que eu uso, não para como organizar um horário de certa forma, mas para saber o que é que eu tenho para fazer, é o ClickUp.
o ClickUp permite pôr um monte de tasks que tínhamos para fazer e organizá-las por dias. E quando é que elas vão ter de ser feitas, e depois, se elas estiverem. Dá para automatizar as tasks e eu posso lhe dizer: olha, dia 24 de janeiro, diz-me que eu tenho de fazer isto. E essas tasks saltam para o today. E portanto é uma forma de organizar um bocado o que eu tenho de fazer, porque há sempre muito trabalho que é a mais longo prazo, há muito trabalho que é a curto prazo, e eu antes só usava uma lista de reminders e chegava a ter 80, e portanto eu já nem os lia, já não serviam para nada. E, por exemplo, na altura em que tu tens demasiadas coisas para fazer ao mesmo tempo, isso obviamente faz com que uma pessoa comece a ficar muito estressada, comece meio que a entrar em pânico com aquilo que tem que fazer. Como é que tu consegues lidar com esse stress? É verdade, é verdade, às vezes as coisas são um bocado mais estressantes, mas eu diria que, por exemplo, nas alturas em que estamos a decidir que vamos descansar, de facto decidir que vamos descansar, porque se nós estivermos na dúvida que, será que eu devia estar a trabalhar ou devia estar a descansar, e depois, mas não estamos a trabalhar, nós temos sempre essa, esse bicho dentro do nosso cérebro a pensar: mas se calhar devia estar a fazer aquilo. Portanto, eu diria, para ser decisivo, pensar mesmo: ok, eu hoje, ou eu agora nas próximas 4 horas, eu vou descansar, eu não vou fazer nada, e portanto eu estou confortável com o facto de não estar a fazer nada. E isso diminui um bocado o stress nessas alturas. Outra dica que eu se calhar diria vem um bocado da ideia do estoicismo, que tem a ver com não preocupar com aquilo que não podemos controlar. Existem coisas que nós temos sempre a ser bombardeados com imensos acontecimentos e informações, e muitas dessas coisas nós não podemos fazer absolutamente nada para as mudar. E o que eu estou a tentar dizer é: então, se não podem mudar, ok, fixe, isto aconteceu, ou mal, isto aconteceu se for uma coisa má, mas não fiquem preocupados com isso e não ocupem demasiado espaço mental com esses problemas. E, por exemplo, imagina quando estavas a falar de, às vezes, quando é para descansar, é mesmo para descansar e ignoras o trabalho que tens de fazer, porque, pronto, mesmo a nuca, que é uma coisa muito divertida que tu adoras, em certos momentos acaba por ser um trabalho adicional. Portanto, o que é que tu fazes então para te distrair? Quais é que são os hobbies que tu tens? O que é que fazes nos momentos em que decides: ok, não vou estudar, não vou fazer nada que tenha a ver com o que é que seja trabalho? Isso é muito verdade. Eu às vezes eu só preciso de fazer o telemóvel desaparecer, o que é complicado, porque normalmente é preciso ajudar em alguma coisa, ou pode ser preciso de alguma coisa. Mas, portanto, coisas que eu faço para me distrair: eu, por exemplo, estou a jogar numa equipa da Aeroliga, que é uma liga no técnico que está a ser organizada com várias equipas de futsal. E pronto, semanalmente temos jogos, e é um futsal, neste caso. Agora disse futebol porque eu antes de vir para a faculdade jogava futebol. É uma boa forma de libertar stress, porque desporto podemos nos concentrar noutra coisa e os problemas desapareceram, e não há todas as coisas que estão a acontecer na nossa vida naquele momento. Naquele momento já não, parece que já não estão a acontecer. Portanto, isso é uma boa forma de libertar stress. Também, a ver com o desporto, costumo jogar paddle de vez em quando com alguns amigos, e gosto também de fazer viagens com malta, é sempre fixe. Yeah. E pronto, lá está, são coisas bem divertidas de fazer, cenas que te marcam. Já agora, queres dar algum exemplo de algum momento marcante? Um momento marcante. Ok, se calhar então falo sobre um momento que tive numa das saídas do circo, que foi uma saída. Pronto, é um programa que se chama O Era Uma Vez Brasil, em que 100 alunos brasileiros são escolhidos, têm de entrar num concurso, e são escolhidos 100 alunos para virem a Portugal e aprender mais sobre a história e a relação entre o Brasil e Portugal. E foi um dos sítios onde chegámos lá e tinha as piores condições. Pronto, em termos, não havia tomadas, não havia mesas, nós estivemos a improvisar, a pôr coisas de cima de parapeitos. Muitas das pessoas que trabalhavam lá não estavam a ser nada prestáveis, e portanto eu estava a pensar para mim: ok, esta saída vai correr mal. Mas acabou por ser exatamente o contrário, e neste momento para mim foi a saída melhor que tivemos. Foi porque as pessoas estavam super interessadas, mesmo com todos os problemas que estávamos a ter. Nós tínhamos os alunos super interessados, eles foram super fofos, eles estavam a fazer imensas perguntas, estavam super animados. No final até estavam a pedir para tirar fotos connosco, e que tirámos bem fotos do grupo. E portanto isso ficou um bocado marcado para mim, e foi muito fofo. E já agora, alguma atividade assim que tenha sido especialmente divertida?
também queiras fazer referência? Por exemplo, a física sobre rodas, diria. Como disse há bocado, foram 10 dias que andámos pelo norte e, portanto, estávamos a trabalhar a maioria do dia, mas de certa forma também estávamos de férias e com amigos. E, embora não dormíssemos quase nada, porque tínhamos atividades a acabar às 2 da manhã e outras a começar cedo, só que a 3 horas de distância, porque tínhamos ido de Bragança para Braga, pronto, não dormíamos muito, mas foi muito giro. Nós passeámos imenso, além de todo o trabalho que fazíamos durante o dia, portanto acho que isso foi uma das atividades mais divertidas que fiz. E também, se calhar, referenciava o facto de termos ido a Paris em novembro, acho eu. Fomos a Paris a uma feira da ciência, dar bancas, e tivemos de aprender a dar bancas em francês. Isso foi também interessante. Correu de forma. Correu bem. As pessoas foram bastante simpáticas até e ajudaram-nos. Nós tivemos em 1 hora a tentar aprender a dar bancas em francês. Só aprendemos as palavras principais que tínhamos de saber dizer e depois o resto era um bocado de gestos. Mas foi super interessante. Tivemos lá 3 dias e trabalhámos num deles e nos outros 2 dias pudemos passear. Foi tudo por causa do núcleo, certo? A oportunidade de teres ido a Paris. Sim, isto foi por causa do núcleo. Então, já que estamos a falar de cenas que fazes para além do curso, coisas extracurriculares, eu sei que também criaste um bot para ajudar a malta do curso. Queres um bocado também falar sobre isso? Sim. Portanto, isto foi na época do Covid, em que tínhamos imensas aulas online e havia sempre imensas pessoas a perguntarem: qual é o link para esta aula? Qual é o link para aquela aula? Nos grupos do WhatsApp do curso. E, portanto, houve um dia que me deu na cabeça e pensei: e se eu fizesse um bot para resolver esse problema? Então eu acabei a criar um bot de Discord para que, pronto, ele mantinha os links todos organizados e mandava na altura certa. E acho que funcionou e foi bastante útil deixarmos de ter tantas perguntas por links. E também agora continua a ser usado maioritariamente por malta de física, mas está disponível. Neste momento ele, pronto, vai buscar anúncios ao Fênix, que é onde vem os anúncios das nossas cadeiras, e envia para as pessoas respectivas. Quanto tempo é que tu demoraste a fazer isso? A parte dos links demorou-me 1 semana. O resto foi um bocado, já não estava tão focado nisso, foi feito ao longo do tempo, portanto se calhar alguns meses. Estamos a chegar ao fim, portanto acho que a pergunta que temos que fazer no final é: se alguém agora te perguntasse, do nada, se devia ou não envolver-se em atividades do género das que tu fazes, ou seja, neste caso em específico, atividades de núcleo, mas não só, o que é que tu dirias? Qual é que era a resposta que tu davas, tipo, pau? Obviamente, vão às atividades. Vocês ao início pode parecer que vão estar a perder tempo e podiam estar a fazer outras coisas, mas há uma grande possibilidade de acabarem a gostar imenso daquilo e aquilo acabar a tornar-se uma grande parte da vossa vida e também enriquecer a vossa vida académica, não só a vossa vida fora da universidade. Portanto, essa é a minha resposta, vão. Obrigada, Bruno, obrigada por ter estado aqui e espero que tenham gostado do episódio do Physicscast.